Bom, pessoal, aqui a gente vai agora para a segunda aula. Acredito que você já deve ter visto um overview da disciplina, certo? E agora a gente vai ver um overview de inteligência artificial, certo? Que vai compreender aqui o capítulo 1 do Russell e algumas coisinhas para motivar vocês, certo? Sobre inteligência artificial. Eu vou desde o passado lá até mostrar algumas coisas que estão sendo desenvolvidas agora que são bem legais. Então, o livro do Russell, ele tenta definir IA sobre 4 perspectivas. Né? Sistemas que pensam como seres humanos, e aí tem 2 definições aqui, certo? Sistemas que pensam racionalmente, certo? Pensar como ser humano é pensar, às vezes, tomado por emoções, certo? Isso não é pensar racionalmente. Pensar racionalmente é você pensar com base em toda a informação que você tem no momento, qual a melhor decisão, certo? Então, a máquina pode ser visto mais como um ser que pensa racionalmente. Então, pensar como ser humano, o novo interessante se fosse para fazer os computadores pensarem. Pensar racionalmente, o estudo das faculdades mentais pelo uso de modelos computacionais, o estudo de computações que tornam possível perceber, raciocinar e agir. Ou seja, baseado na percepção, o que é que eu vou decidir. Certo? Eu tenho aquele conjunto de informações que me cercam, então eu vou decidir única e exclusivamente com base naquilo ali. Pensar como ser humano, talvez possa envolver, sei lá, pode envolver algum outro critério aí que seja intuição, emoção e tal. Então, isso a máquina não faz. Então, aqui está a perspectiva, a perspectiva de como pensamento, sistemas que atuam, certo? Sistemas que atuam como seres humanos, a arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência quando executadas por pessoas, sistemas que atuam racionalmente. Então aqui está. Pensam e atuam. Ok? Sistemas que atuam racionalmente, a inteligência computacional é o estudo do projeto de agentes inteligentes. Então aqui são 4 perspectivas de pensamento sobre inteligência artificial que regram algumas definições para inteligência artificial. Então, bom, eu acredito que nesse ponto que a gente está, ninguém aqui é mais totalmente leigo sobre inteligência artificial. Nem que esse conhecimento mínimo que vocês tenham seja o quê? Seja ter assistido o filme aí, inteligência artificial, certo? Aquilo ali já apresenta algum tipo de informação sobre inteligência artificial. Então, a partir que você viu um negócio daquele ali, você já não é mais zerado em inteligência artificial. Então, o que é isso? Envolve utilizar métodos baseados no comportamento inteligente dos humanos e outros animais para solucionar problemas complexos. Então, isso é o que a gente faz na prática. Se você trabalha com machine learning, você não consegue sair disso aí. Você está simplesmente utilizando métodos baseados no comportamento inteligente de humanos e outros animais para solucionar problemas complexos. É isso que a gente faz. Tais métodos podem ser gerados não para se comportarem de modo inteligente, mas simplesmente para dar conta de alguma função útil. E aí a gente precisa definir o que é inteligência, para dizer vai se comportar ou não de forma inteligente. Estudo de sistemas que agem de um modo que a um observador qualquer pareceria ser inteligente. Eu gosto muito dessa definição, certo? Ele não tem que de fato ser inteligente, porque a inteligência a gente não sabe necessariamente o que é, dado que a gente não compreende 100% o cérebro humano. A gente não compreende a inteligência humana, certo? Mas se uma coisa parece ser inteligente, então a gente já pensa que aquilo ali, independente de como ele vai gerar aquela resposta inteligente, aquilo ali já parece ser inteligente a gente, ok? Aos humanos, né? Então, inteligência é a capacidade geral de um indivíduo consciente ajustar seu pensamento. Ajustar é o quê? Aprender a novas exigências, ou seja, é a adaptabilidade mental geral a novos problemas e condições. Então, o que acontece? Se um ser é capaz de aprender através de experiência, ele é inteligente. Perfeito? Isso a gente vê que é uma definição que restringe um pouco o que a gente chama de inteligência artificial. Ok? Porque não necessariamente a inteligência artificial vai continuar aprendendo. Certo? Uma entidade de software lá vai continuar aprendendo. Ela pode simplesmente agir de forma inteligente sem continuar a aprender. Perfeito? Sem se adaptar.
Então isso é o que a gente viu aqui nessa parte inicial aqui, que os métodos podem ser gerados não para se comportarem de modo inteligente, mas simplesmente para dar conta de alguma função útil. Então ela não precisa estar aprendendo mais não. Pensando de forma humana, como criar um modelo computacional capaz de funcionar da mesma forma que a mente humana? A gente não consegue. A gente não sabe como é que a mente humana funciona, certo? Como funciona a mente humana a gente não conhece. Pensamento racional, então a gente consegue fazer o quê? Consegue fazer seres racionais. Seres racionais não, entidades racionais, entidades de software racionais. Então, como? A gente consegue programar. Sócrates é um homem, todo homem é mortal, então Sócrates é mortal. Isso é uma inteligência artificial que tem um pouquinho de filosofia na sua base, certo? É o uso de lógica, silogismos e tal. Ok? Então, isso é trabalhado de forma racional, a inteligência artificial. Certo? Bom, é uma ciência que ela hoje está se expandindo. Hoje não, né? Já faz um tempo que está se expandindo aí. Muita gente que vem da eletrônica, muita gente que vem de outras ciências aí, até de ciências humanas, está indo para o lado de IA, porque de fato é uma coisa instigante. Certo? Então, John McCarthy é o cara que cunhou o nome inteligência artificial em 1956, certo? Inventou a linguagem Lisp, que é uma linguagem que é muito utilizada para programar através de silogismos, certo? Que é o que a gente viu aqui, um silogismo, por exemplo. Bom, inteligência artificial é um campo universal interessante que não sei se vocês já tiveram contato em alguma cadeira com Problem-Based Learning, aprendizado baseado em problemas. Então a inteligência artificial se desenvolve mais ou menos dessa forma, por demanda, certo? A gente tem um problema, como é que a gente vai resolver? Não, a gente vai resolver programando alguma coisa que resolva esse problema específico. E nesse meio tempo aqui de tentar resolver o negócio e começar aqui e ter aqui a solução, nesse caminho a gente dá um empurrão na ciência porque a gente encontrou várias coisas, certo? Desenvolveu várias coisas novas que até chegar aqui na solução a gente vai ter um apanhado de novidades científicas, vamos dizer assim. Certo? Então, áreas relacionadas à inteligência artificial não é uma área que nasceu só e ela está lá isolada. Certo? Não, ela é uma área que deriva de várias outras áreas bases. Certo? Então, uma que eu já falei aqui é a filosofia. A determinado ponto o pessoal programava muito Lisp, certo? E tinha o Prolog também aqui, usando silogismos, certo? Usando lógica. Linguística. Bom, processamento de linguagem natural é uma coisa que está muito em alta hoje aí. Então, processamento de linguagem natural começou como? Começou com, análise sintática. O pessoal viu que da análise sintática lá de processamento de linguagens você conseguiria fazer alguma coisa inteligente, certo? E aí você sai daquela ciência básica, que é a linguística, e consegue puxar alguma coisinha para a inteligência artificial. A matemática. Bom, a matemática ela é base para toda a computação, então ela está relacionada também para toda a computação que eu digo, redes de computadores, engenharia de software e por aí vai, certo? Então ela também está relacionada por tabela, a inteligência artificial. Economia. Economia, se vocês jogaram algum jogo, tipo, deixa eu lá ver, um jogo de futebol, tá? No PlayStation de vocês. Se vocês jogaram algum cara desses aí, você tem um adversário tentando diminuir o teu lucro. O teu lucro é o quê? Você conseguir ganhar a partida. Então, se você tem um adversário, que é o computador, que está tentando diminuir lá o teu sucesso, certo? Isso é uma ciência que, na verdade, se baseia em conceitos de economia. A neurociência. Redes neurais. Você já deve ter ouvido falar de redes neurais. A maioria aí, algumas pessoas até citaram, conhecem redes neurais. Então, com base nos neurônios,
como é que é disposto o neurônio, certo? Como é que se dá a comunicação entre eles. A gente conseguiu fazer modelos de reconhecimento de padrões, chamados redes neurais, que se basearam na neurociência. Então tá aí o relacionamento entre neurociência e inteligência artificial também. Psicologia. Psicologia, ela tem uma forma de pensar que é o seguinte: o estímulo deve ser traduzido em uma representação interna na cabeça da pessoa, certo? Essa representação é manipulada por processos cognitivos, processos da vida da pessoa, certo? Interferência, sei lá, para derivar novas representações. Essas representações são traduzidas em ações, certo? Então, um agente inteligente, seja esse agente um agente de software, seja um robô, seja o que for, certo? Seja um humano, como é o caso particular da psicologia, todos esses caras lidam com a percepção do ambiente, alguma manipulação dessa percepção para depois a atuação desse agente no ambiente, certo? Então, da psicologia, a gente tirou isso aí. A inteligência artificial tirou isso aí. Ela percebe o ambiente, uma entidade de software percebe o ambiente, manipula essa percepção e atua no ambiente. É o que o robô faz. Engenharia de computadores, bom, a gente não consegue fazer engenharia de software sem um computador, né? Esses são alguns exemplos de áreas relacionadas, áreas bases relacionadas à inteligência artificial. Aí tem um conceito que é interessante, que vocês têm que ter em mente aí, que a IA forte, eu posso dizer que a IA forte seria o quê? Seria, para falar de uma forma mais amigável, seria aquela IA que a gente vê no filme Artificial Intelligence, AI, certo? Aquela IA onde a gente tem um robô que consegue ter emoções, onde a gente tem um robô que consegue de fato reproduzir a inteligência como ela se dá num ser humano. Então é uma coisa meio fantasiosa, é uma coisa difícil de acontecer, mas não é impossível, ok? Ela é uma coisa considerada infundada e absurda por muitos filósofos e pensadores, né, dadas as limitações, sejam elas de recursos computacionais, ou seja elas de matemáticas ainda que a gente tenha. Mas tem uma certa área da comunidade científica que ainda acha que isso é possível, certo? Aí vem o que de fato acontece hoje na indústria, o que de fato acontece hoje com o maior domínio na academia, que é a IA fraca. A IA fraca é o quê? É você tentar resolver problemas pequenos, certo? Então eu quero sair da minha casa para a universidade. Então eu quero sair da minha casa, eu coloco lá o destino e o GPS pega meu ponto de partida e ele vai traçar a melhor rota. Quem foi que fez aquilo? Foi um agente inteligente. O Waze é um agente inteligente, né? Tem um algoritmozinho lá de agente inteligente dentro dele, certo? Ele está resolvendo um problema mínimo. Se eu perguntar, beleza, Waze, agora você traçou essa rota, agora me diz aí o que é melhor, eu sair de camisa vermelha ou camisa azul, certo? Bom, ele não tem esse conhecimento geral de tudo para me dar uma resposta inteligente a essa pergunta nada a ver que eu fiz, certo? Ele tem somente a resposta para aquele contexto que eu precisava naquele momento, certo? Que é o que ele se propõe a fazer. Então, e a fraca é você sair resolvendo problemas pequenos, muito contextualizados, específicos. Perfeito? Então, isso é o que de fato existe hoje. Computação convencional, computação IA. Computação convencional é o que vocês têm trabalhado bastante até hoje, eu acho, certo? Então, seria o quê? Você tentar fazer um algoritmo rodar. O algoritmo tem o quê? Tem um pseudocódigo, tem Então, com base nesse pseudocódigo, tem esse procedimento, ele começa aqui e vai terminar aqui embaixo, certo? Ele tem um caminho que você consegue traçar, na verdade, ele tem caminhos que você consegue traçar, você consegue botar lá na ponta do lápis e saber onde é que vai dar, certo? Computação em IA já é um pouco mais complexo, certo?
Dado que você aprendeu um problema, a representação computacional disso não é tão simples como simplesmente um algoritmo, um procedimento que é passo a passo lá. Então, a gente faz o quê? A gente fornece conhecimento para o computador sobre um determinado domínio, mas uma capacidade de inferência. Então a gente diz, olha, aqui está um banco de dados e aqui está um algoritmo como uma rede neural, como uma árvore de decisão. Certo? A gente junta um com o outro, certo? E no fim das contas a gente vai ter um modelo que vai ser lá o cara que vai ser o agente inteligente da gente. Certo? A gente não consegue prever não consegue prever, é muito forte, certo? Mas ele não funciona tão linearmente como essa computação convencional, tão previstamente, tão previsível como essa computação convencional, certo? Então, nesse caso aqui da computação convencional, a gente tem um passo a passo. Na computação em IA, a gente não tem esse passo a passo. Aí aqui um pouco da história da inteligência artificial, que historicamente esse negócio começou lá em 1950 com esse trabalho de Alan Turing, Computer Machine, na verdade isso aí eu acho que é a revista, Computer Machine and Intelligence. Não, de fato, esse é o nome do trabalho. Certo? Nesse trabalho ele divaga sobre inteligência artificial. Ele faz um monte de definições do que seria a inteligência artificial e faz objeções à existência da inteligência artificial também. Certo? Então, com essas objeções, de certa forma, o Alan Turing, ele desafiou e ele colocou limites à inteligência artificial. Certo? Então, a comunidade, de certa forma, se baseou nesse trabalho para saber quais deveriam ser os próximos passos em pesquisa em inteligência artificial. Nesse trabalho também ele fez o quê? Ele fez o teste de Turing, que até hoje é executado, que consiste basicamente em avaliar o sucesso ou não na tentativa de se construir um computador pensante. Certo? Então, esse teste ele acontece como? Uma pessoa interroga um computador e interroga um ser humano. Certo? Então, eu tenho um avaliador, eu tenho um computador e eu tenho um ser humano que estão sendo interrogados. Se o avaliador não consegue distinguir entre o ser humano e o computador por um determinado espaço de tempo, então eu digo que eu tenho um computador inteligente, certo? Inteligente na forma humana. Esse é um teste que, como eu falei, está sendo... vocês podem entrar nesse site aqui. Esse site tem um site de uma instituição que ainda até hoje executa esse teste anualmente. E aí as pessoas mandam seus softwares para lá e eles ranqueiam qual o melhor software que chega lá. A ideia é enganar um computador por 5 minutos. Perfeito? Aí tem outro experimento aqui que é, na verdade, para definir o que seria inteligência. Certo? A inteligência na forma computacional, vamos dizer assim. A inteligência na forma humana é uma coisa que a neurociência trabalha e talvez não tenha sido tão bem definido. Né? A neurociência e a filosofia trabalham, então, para ser inteligente, tem que ser inteligente da forma humana. Se chega um robô lá, que esse robô é um extraterrestre. Esse robô é inteligente, mas é inteligente da forma humana. Então, se esse cara não é inteligente da forma humana, nem precisa ser, porque um computador deveria ser inteligente da forma humana. Certo? Aí tem esse experimento da sala chinesa. Um humano falante de inglês se encontra dentro de uma sala fechada com um conjunto de instruções sobre os símbolos chineses em inglês. Certo? Uma história em chinês é passada por baixo da porta, né, para dentro da sala, com perguntas e respostas. Esse cara que está dentro da sala, ele tem instruções, certo? E ele consegue elaborar as respostas com base nas perguntas em chinês que ele encontrou lá, que recebeu. E ele consegue passar as respostas que parecem ser inteligentes
para fora da sala. Bom, o humano não compreende chinês, as cartas não sabem chinês, certo? A gente está tentando exaurir todas as possibilidades de fraude aqui. A própria sala não compreende chinês, porém o sistema como um todo produz respostas de forma que há um questionador que está do lado de fora acredita que aquela sala é inteligente, certo? Mas o que acontece lá? Somente tem um humano lá, que o humano não compreende chinês, mas ele tem um conjunto de regras que se tal sentença em chinesa entra, ou seja, se um símbolo lá, um desenho chinês entra, eu vou responder tal coisa. E parece ser inteligente ao cara que está do lado de fora, ok? Então, o que é que isso nos diz? Nos diz que executar um problema computacional que se comporta de modo inteligente não necessariamente produz compreensão, consciência ou inteligência verdadeira. Verdadeira no sentido humano da inteligência. Perfeito? Então, esse é um experimento que serve mais para incutir na gente essa ideia de que a inteligência não necessariamente é a inteligência que a gente tem como o cérebro humano. Então, dos anos 60 aos anos 90, a gente teve inicialmente um otimismo, certo? Que começou a ser substituído pelo realismo, na verdade, né? Porque eles viram que recursos computacionais eram escassos, eles viram que problemas não eram tão simples de resolver, certo? Então, eles começaram a ter aquela ideia de IA forte, um robô que se comporta de maneira inteligente, com emoções, né, com pensamentos. Né? Aquilo não é mais possível. E aí se começou a desenvolver a IA fraca. Né? O problema começou a ser... começaram a ser desenvolvidas muitas soluções específicas. Décadas seguintes, a IA floresceu para novas áreas, como aprendizagem de máquina, sistemas muito agentes, vida artificial, visão computacional, certo? Jogos. Bom, cabe um parêntese aí, certo? Inteligência artificial, na década de 60, mais ou menos, saiu um trabalho dizendo que redes neurais eram uma coisa fantástica, e aí se começou esse otimismo, né, também, para a área de aprendizagem de máquina. E na década posterior, acho que foi na década de 70, saiu um trabalho dizendo que não, redes neurais não conseguem resolver tanta coisa. Certo? Só que na década de 80, redes neurais, esse problema foi resolvido. E aí, na década de 90, essa nova ênfase, essa nova motivação para a IA começou a florescer novamente. Certo? Então, ela passou um tempo aí obscura, passou um tempo no limbo, inteligência artificial, que aí é desses anos 60 aos anos 90. Certo? E depois dos anos 90 começaram a pesquisas de novo. Né? Como assim? A academia descartou a área por um certo período de tempo e depois viu que o negócio tinha sentido novamente e começou a trabalhar, começou a pesquisar novamente na inteligência artificial. Bom, aí isso aqui é um pouquinho somente de história de inteligência artificial, aí o que é que a gente tem hoje, né? Inteligência artificial no século XXI. Essa lógica fuzzy que a gente vê lá no fim da disciplina, certo? Onde é que ela está? Ela está dentro do elevador que a gente pega, ela está dentro do carro que a gente anda, na máquina de lavar, certo? Agentes inteligentes, aquele robozinho lá que foi ver lá o submarino, foi ver os restos do Titanic, né? Ele tinha inteligência. Quando a gente joga um videogame, né? Que aí eu falei que a gente tem conceitos de economia, aquilo ali, certo? Então, aquilo tem inteligência. Quando a gente entra no Facebook, coloca lá uma foto da gente, que o Facebook reconhece lá a imagem e propõe lá você olhar, você quer se marcar, você nessa foto aqui, certo? Aquilo é inteligência, certo? Então, na vida da gente hoje, praticamente é impossível a gente não ter contato com inteligência artificial, dado que a gente tem um celular, por exemplo. Então, bom, tem algumas coisas bem interessantes. Olha esse cara aqui que eu separei para vocês. Muitos de vocês já devem ter visto esse vídeo aqui. Então, é um robô, que esse robô parece de fato ter um comportamento humano, certo?
Mas isso aqui tudo não passa de matemática, pessoal. Não é coisa trivial, mas tudo isso se reduz a matemática. Então, tem isso aqui também que você já deve ter visto. Então isso aqui são drones, que é um enxame de drones. Esse enxame de drones, o que acontece? Cada dronezinho desse tem a percepção de quem é que está do seu lado, certo? E aí ele executa uma ação específica, né? Como se fosse um exércitozinho, onde cada um tem uma tarefa a ser cumprida, ok? Então, aí também tem inteligência. Tá? Então, esses caras aí são exemplos de problemas bonitinhos, né, que eu estou mostrando para vocês aí, para vocês verem o potencial que tem esse troço que é a inteligência artificial. Certo? Bom, pessoal, lembrando agora que isso aqui é uma aula teórica, mas é uma coisa mais para mostrar um pouquinho do overview do que é inteligência artificial para vocês, mas a disciplina não vai ser teórica. Certo? A partir do próxima aula a gente já começa com alguma coisa um pouco mais prática, certo? É isso.